Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que me perguntam muito. Se eu faço meu tratamento cardiológico pelo SUS, pelo convênio ou pelo particular? Bom, vou contar para vocês que eu já fiz pelo SUS, pelo particular e pelo convênio. Hoje em dia eu faço meu tratamento pelo convênio, mas já fiz pelo SUS, já fiz particular. Quando meu pai soube que a minha mãe estava grávida de uma criança com cardiopatia congênita, queria precisar de uma cirurgia nos primeiros meses ou até nas primeiras horas de vida, ele já foi atrás de um plano de saúde. Só que isso em 1988. Então ele conheceu um rapaz que vendia plano de saúde e ele deixou claro para o meu pai que a partir do momento que eu nascesse, nós estaríamos muito bem assistidos pelo plano de saúde e de que eu conseguiria sim fazer a minha cirurgia cardíaca nos primeiros meses de vida. Porém, não foi assim que aconteceu. Nós fomos para o outro estado, fomos para Curitiba, chegou a hora da cirurgia e o plano disse que não iria cobrir a cirurgia. O meu pai ficou meses pagando o plano de saúde e eles negaram a minha cirurgia. Lá naquela época, se eu não me engano, as cardiopatias congênitas não era obrigação do plano de saúde cobrir cirurgias de doenças congênitas. Mas hoje em dia existe uma lei que os planos de saúde são sim obrigados a cobrir as cirurgias dos pacientes congênitos. Mas naquela época não era bem assim e o meu pai teve que pagar então minha primeira cirurgia pelo particular. Naquela época era R$45 mil a cirurgia. Hoje essa cirurgia está entre 200 e 300 mil reais. Então pensem, né? Um pai e uma mãe que vão com um filho recém-nascido, entraram no mundo da cardiopatia congênita, não sabem como funciona, não sabem o que esperar e tem que ainda embolsar de 150 a 300 mil reais por uma cirurgia, porque o plano de saúde não cobre. Então, eu vejo muitos casos sobre isso lá no Instagram. Para quem não me segue no Instagram, me segue lá, vou deixar o link aqui embaixo. E eu vejo muitas histórias parecidas e eu fico muito triste que 32 anos depois nada mudou. Nada mudou, o dinheiro ainda vem em primeiro lugar e não a vida. Isso é muito triste. Mas, enfim, minha primeira cirurgia então infelizmente teve que ser no particular, o meu pai arcou com todas as despesas. Na minha segunda cirurgia com 2 anos de idade também foi pelo particular, porque não conseguimos o plano de saúde. E naquela época, como o SUS ele foi implantado em 1988, em 1990 ainda ele não estava muito bem estruturado, era muito difícil você conseguir alguma coisa pelo SUS. Então também foi pelo particular. A minha cirurgia com 11 anos de idade foi a minha primeira cirurgia pelo SUS. E eu me lembro que aconteceu uma coisa muito triste. Ao meu ver, né? Ao meu ver foi uma atitude muito triste. Eu tive que ir, eu e a minha mãe, nós viajávamos todo mês para Curitiba de ônibus, 8 horas de viagem de ida e 8 horas de viagem de volta, para que eu tivesse uma consulta com a psicóloga do hospital, porque a cirurgia pelo particular e a cirurgia pelo SUS são diferentes pelo fato de que, quando é particular, você está dentro de um apartamento, né, que eles chamam de apartamento, dentro de um quarto, onde você usa o seu travesseiro, você usa o seu pijama, você usa o seu banheiro, né, o banheiro lá do apartamento. E pelo SUS não, você vai para a enfermaria, onde você tem que usar o pijama, as roupas do hospital, você usa um banheiro coletivo. E eu tive que ter tratamento psicológico, se eu não me engano, por alguns meses, uns 6 meses. Todo mês eu tinha que ter
esse tratamento psicológico para que eu entendesse de que eu iria fazer uma cirurgia e eu iria ter um tratamento coletivo e não um tratamento só para mim. Hoje em dia, naquela época também eu não senti diferença nenhuma nessa questão dos cuidados dos médicos, tanto na UTI quanto na enfermaria. Para mim, sempre foi muito igual o tratamento pelo particular e pelo SUS. Eu, como paciente, para a mãe é uma coisa um pouco mais complicada, né? Para o acompanhante, porque quando é apartamento, quando é particular, a mãe fica com a gente o tempo todo, ela tem a caminha, entre aspas, né? Aquela poltrona para ela, é muito mais confortável, é muito mais tranquilo para a mãe e para o acompanhante. Quando é enfermaria, é muito mais complicado, né? A mãe tem que ir no refeitório junto com outras mães, a mãe tem que ir no banheiro também coletivo. Na minha época, tá, gente? Eu sei que hoje em dia não é assim, mas na minha época, a enfermaria, a cadeira da mãe era uma cadeira escolar de madeira. Então a minha mãe dormiu, entre aspas, né? Porque tinha um guardinha que não deixava as mães dormir. Ela descansava numa cadeira de escola de madeira do lado do meu leito. Então as mães que ficaram com seus filhos nos anos 90 pelo SUS na enfermaria são mães extremamente guerreiras. Não que as mães de hoje não sejam, mas antigamente era tudo muito mais difícil. Na minha cirurgia de 14 anos, eu também fiz pelo SUS a minha cirurgia e também não tenho do que reclamar. Também foi um atendimento maravilhoso. Realmente eu não tenho do que reclamar do SUS naquele hospital, no hospital onde eu sempre fiz o meu tratamento, mas eu tenho plena consciência de que em outros hospitais não é assim que funciona, as coisas são muito mais complicadas. Mas como em tudo que eu falo aqui no meu canal, aqui nos meus vídeos, é uma experiência minha, baseada na minha experiência, na minha vivência. A partir da minha cirurgia de 14 anos, o meu cardiologista falou para os meus pais para eu começar a fazer o meu tratamento por um plano de saúde, porque era muito mais cômodo para minha mãe, para mim, era uma coisa um pouco mais tranquila. Porque dos 11 anos aos 14 anos, eu fiquei fazendo tratamento pelo SUS, como vocês sabem, né, quem tem cardiopatia congênita tem que ir a cada 1 mês ou a cada 6 meses na consulta. E quando era consulta pelo SUS, a gente tinha que sair de casa às 4 horas da manhã para chegar lá às 8 horas da manhã para ser atendido a 1 hora da tarde. Isso todos os meses. Era extremamente cansativo. E só pra consulta, tá, gente? Só aquela coisa de fazer o ecocardiograma, o eletrocardiograma e o médico me avaliar para saber como é que eu tava. Era assim todo mês e era muito cansativo. Pelo plano de saúde, não. Você vai no consultório do médico, você chega lá, você faz o eletro e o eco e você vai embora. Não demora tanto, é muito mais cômodo. Mas eu tenho a plena consciência de que não é todo mundo que consegue ter um plano de saúde, né? Hoje em dia o plano de saúde é muito caro para muitas pessoas. Mas eu não tenho do que reclamar no SUS. As mães perguntam muito, quanto tempo demora para fazer a cirurgia, para chamarem para cirurgia. E isso varia muito do hospital. Tem que ter um leito vago tanto na UTI quanto na enfermaria. Tem que saber a disponibilidade do médico. Então são várias coisas que variam muito, né? Não é uma coisa específica. Não posso te dizer que te ligaram que vão fazer a cirurgia e daqui a 1 mês vão te chamar. Porque não dá para saber, né? Essas coisas não tem como controlar. E hoje com a pandemia, então, não tem nem o que dizer que as cirurgias foram canceladas, todas as cirurgias, os hospitais estão lotados. Então, realmente, agora ficou muito mais complicado. O meu último procedimento cirúrgico foi o meu cateterismo, que eu coloquei uma molinha na artéria pulmonar esquerda. Foi pelo plano de saúde. Foi uma questão de 15 dias até a molinha
chegar dos Estados Unidos, chegar lá em Curitiba e eu fazer o procedimento. Foi o último procedimento que eu fiz, foi bem tranquilo também. Em questão de 3 dias eu fui, fiz o procedimento e vim para casa. Não tem mais nada a ser feito por mim, por enquanto. Não troquei válvula também até agora. E tá tudo caminhando bem, faço as minhas consultas com o meu cardiologista a cada 6 meses pelo plano de saúde, que é muito mais cômodo. E eu acho que é isso, eu espero ter sanado dúvidas de vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre plano de saúde para cardiopata, tratamento pelo SUS, deixa aqui embaixo, porque eu tenho muitos contatos com vários cardiologistas, né, pediátricos, de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu tô sempre conversando com eles para trazer aqui para vocês o máximo de informação possível. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E não se esqueçam, o impossível é só questão de opinião.